Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Pode sentar-se. Amados irmãos, hoje iniciamos de maneira solene o tempo santo da Quaresma, com essa cerimônia que a igreja chama de cerimônia das cinzas. O que significa a cerimônia das cinzas? Uma das orações que o padre rezou abençoando as cinzas, dizia assim: Deus, que não quereis a morte, mas a conversão dos pecadores, apiedai-vos da fragilidade humana e abençoai estas cinzas que pretendemos colocar sobre a nossa cabeça como sinal de humildade cristã por nós professada e em sinal de penitência para obtermos o perdão. Amados irmãos, é pois a penitência que a Santa Igreja nos quer ensinar e nos excitar nesse tempo que hoje nós começamos, quer nos excitar, nos ensinar com essa cerimônia deste dia. Já no Antigo Testamento era costume, como sinal de penitência, os homens, as mulheres colocarem sobre as suas cabeças as cinzas, como sinal de dor e de humilhação dos seus pecados. Então, nos primeiros séculos da igreja, na verdade até mais ou menos o século XI, no dia de hoje enviam os penitentes públicos, aqueles que haviam cometido escândalos e pecados públicos, confessavam seus pecados e o sacerdote colocava sobre as suas cabeças as cinzas. Aquelas pessoas se vestiam de saco e passavam os 40 dias da Quaresma fazendo penitência. Na quinta-feira santa recebia a absolvição dos seus pecados e voltavam, digamos assim, à comunhão com a igreja. Nós sabemos, amados irmãos, que todos nós somos pecadores. Todos os homens, como diz Santo Agostinho, todos os homens são pecadores. Então a igreja estendeu a todos os fiéis essa prática, esse preceito de penitência, sem exceção. Os papas, os cardeais, os reis, os nobres, os pobres, os santos, os pecadores, todos estão debaixo da lei da penitência. Então, amados irmãos, deploremos, reconheçamos as nossas faltas, os nossos pecados, e recebendo as cinzas sobre as nossas cabeças, comecemos o tempo de humilhação, o tempo de penitência, lembrando que nós somos pó e que ao pó nós iremos voltar. Então se inicia o tempo da penitência. Devemos tratar com dureza, maltratar os nossos sentidos, o paladar, os olhos, os ouvidos, a nossa língua, e observar com a maior fidelidade possível o jejum e a abstinência que a igreja nos prescreve. E o que exige de nós, amados irmãos, a cerimônia de hoje, a cerimônia das cinzas. A bênção das cinzas exorta a nós todos, católicos, com esses sinais externos de penitência, que nós devemos ter esse espírito de penitência. Acompanhar o jejum e todas as penitências quaresmais exteriores com um espírito de compulsão, de arrependimento, de contrição, de lágrimas. Reconhecer diante de Deus nosso Senhor a ingratidão do nosso coração, a infidelidade do nosso coração, e assim, amados irmãos, confiando na bondade e na misericórdia de Deus, que é sempre pronto a nos perdoar, nós possamos recomeçar a busca sincera pela santidade. A igreja hoje, amados irmãos, nos faz recordar a morte. Lembra-te, ó homem, que és pó, e que ao pó irás voltar. É a sentença de morte dada por Deus aos nossos primeiros pais.
Quem, amados irmãos, à porta da sua morte e do seu juízo, quem ousaria enfrentar o seu juiz, ofendendo, insultando o seu juiz? Ninguém. Insensato seria quem estivesse à porta de ser julgado e cometesse faltas contra o seu juiz. Por isso, amados irmãos, a igreja quer que nós tenhamos diante dos nossos olhos a nossa morte, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora em que a morte virá nos visitar. E tendo diante de nós esse mistério tão tremendo, nós possamos viver sempre preparados, nós possamos estar sempre em santa amizade com aquele que é o nosso justo juiz. Então, nesse tempo da quaresma, amados irmãos, nós devemos prometer ainda a nosso Senhor, em primeiro lugar, cortar todos os maus pensamentos, as conversas, todo o procedimento na nossa vida que desagrada a Deus. E em segundo lugar, viver quanto possível na solidão, no silêncio, no recolhimento, buscar tudo aquilo que favorece ao nosso espírito, um espírito de maior união com Deus, de maior oração. Separarmos um pouco do mundo e nos unirmos a Deus nosso Senhor nesse grande retiro quaresmal. Outra oração da bênção das cinzas dizia: Senhor, enviai o vosso santo anjo, que abençoe e santifique as cinzas preparadas neste dia, que elas se tornem um remédio salutar aos que a receberem prosternados em vossa presença, com coração contrito e humilhado. Dá-lhes o perdão dos pecados, a saúde do corpo e da alma. Difundi a vossa graça em seus corações, para enchê-los do espírito de compulsão. Atendei às suas preces e conservai neles os dons que lhes concedeis. Pedimos ao Senhor que encha o nosso espírito de uma santa compulsão, de um santo arrependimento dos nossos pecados, para que nós possamos de verdade, amados irmãos, nos converter nesse tempo que hoje se inicia. E nós não sabemos, talvez seja a nossa última quaresma. Ninguém pode garantir que no próximo ano vai estar aqui e participar mais uma vez dessa cerimônia das cinzas. Ninguém. Insensato seria se nós disséssemos com certeza que estaremos aqui no próximo ano. Então busquemos de todo o nosso coração a conversão da nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.